E aí, como é que você vai ter as tentativas de regulamentação da psicoterapia no Brasil, né? E aqui eu cito o texto que eu falei que é muito bom, né? Que ele vai dizer, nas movimentações recentes de entidades e pessoas ligadas à psicologia apontam para a tentativa de regulamentar a psicoterapia como prática exclusiva, ou seja, privativa, de profissionais de psicologia com inscrição ativa em seu conselho de classe. Essa movimentação aparece em forma de sugestões legislativas. Já citei, né? A 8 de 2018 e a 40 de 2019. Temos de apresentar que esta movimentação vai de encontro ao previsto na legislação própria da profissão, com data retroativa em 1962. Ou ainda com relação a outras profissões, quando podemos retroagir a data de 32. Por quê? Quando é escrito o primeiro projeto para a regulamentação da psicologia, colocava-se, né, a psicoterapia como privativa do psicólogo. Só que à época se entendia que clínica, os termos clínica e psicoterapia eram termos médicos. Logo, em 32 você tinha essa lei que tornava isso privativo do médico. E aí houve uma movimentação médica para barrar não só que isso fosse retirado, mas que toda a profissão não fosse regulamentada. E aí é por isso que ao invés que não há na lei de 1962 que cria a profissão de psicólogo, a palavra psicoterapia. Ela não aparece em nenhum, nem na lei, nem no decreto. Né? Não era o Watson, não. O Watson era inclusive behaviorista, né? A palavra psicoterapia associada à psicologia, ela só vai aparecer em coisas infralegais, em resoluções do CFP, né? Mas a legislação própria que dá conta da profissão de psicólogo, de 62, ela não inclui a psicoterapia. Ela vai falar muito mais, né, de coisas relativas à educação, ao ensino de psicologia. Ao diagnóstico, teste, etc., do que de psicoterapia. Ao invés disso, fala-se em técnicas de ajustamento comportamental, que quer dizer nada. E aí você vai ter, na maior parte dos documentos infralegais, né, das resoluções do CFP, relativas à psicoterapia, uma completa falta de pragmaticidade. De pragmatismo. Porque são textos sem definição clara de porra nenhuma. De nada, né? E isso é muito importante que se perceba, né? Então há uma tentativa, né, de associar a psicoterapia à psicologia, né? Historicamente isso não faz sentido. Atualmente, de fato, devido a um vácuo da medicina, que é quem deveria, né, legalmente, digamos assim, se fosse pensar nesse momento de 50 a 62, quando surge a psicologia, praticar a psicoterapia, há um vácuo, né, há um desinteresse da profissão médica pela psicoterapia. Inclusive, a psicoterapia, ela era entendida como uma psicologia médica. Ela era chamada de psicologia médica. O próprio Jung e o Freud, em alguns textos, usam o termo psicologia médica, né? Então, isso é um dado extremamente importante para a gente pensar, né? E aí, essa não é que está sendo discutida agora, mas mas é interessante porque essa proposta de lei, né, feita a partir do ex-Senado, ela teve a relatoria da Marta Suplicy. E a Marta Suplicy é psicóloga formada pela PUC, né? E ela tem mestrado feito fora, né? É o Tite, né? Obrigado, Gustavo. E aí, a Marta,
ela deu o seguinte parecer. Por quê? Porque essa legislação que foi proposta através, né, do Senado, ou seja, uma proposta popular e não que partiu de um parlamentar, ela propunha que a psicoterapia fosse privativa do psicólogo. E aí a Marta Suplicy dá o seguinte parecer, que é um parecer correto, né? E é muito importante para a gente entender porque é que hoje o pessoal da PBE fala em padrão ouro. Isso aqui é o padrão ouro e os outros não são. É para fingir que há uma unidade no campo e que se sabe exatamente o que é e o que não é psicoterapia, né? Então a Marta Suplicy, ela dá o seguinte parecer: de nada adiantaria este Congresso Nacional aprovar uma lei que pode se tornar inócua com a simples utilização de outras denominações para o exercício de atividades semelhantes. Precisamos ser cautelosos e os próprios interessados, os psicólogos, devem encontrar o consenso e a justa medida para as definições e normas que precisam ser adotadas, considerando os valores e demandas da sociedade, né? E aí, devido a essa falta de definição e de consenso da categoria do que é que seja psicoterapia, e aí é preciso entender que a estratégia retórica da PBE é fingir que não há disputa, que há um consenso, quando de fato o que é psicoterapia está em disputa, né? E no texto do Dr. Sono Shamdasani, Psychotherapy, The Invention of a Word, ele vai utilizar uma categoria linguística chamada de como é? Deriva, que é quando um barco ele começa a sair do significado, né? Porque a psicoterapia, a palavra psicoterapia, ela vai surgir de um americano que lê o relatório feito pela comissão científica na França pré-revolucionária sobre o mesmerismo, né, sobre o magnetismo animal do Mesmer, né, e diz que não tem nenhum magnetismo ali. Não quer dizer que não funcione, funciona, mas é um efeito da imaginação. E aí esse cara, eu acho que é Huck Tuck, ele cria o termo travessão therapy, que posteriormente vai ser chamado de psicoterapia, sem um travessão, e vai ser identificado com a hipnose como praticada pela escola de Nancy, cujos grandes representantes eram o Bernheim e o Liebau, dois médicos, né? Que eram rivais da escola de Salpêtrière, que também tinha uma forma de hipnose, o Grand Hypnotisme, do Jean-Martin Charcot, né? E aí, durante esse período bem anterior ao Freud, você vai ter a psicoterapia como sinônimo de hipnose, e não qualquer hipnose. A hipnose da escola de Nancy, né? Isso é muito importante, porque depois, né, por um tempo, psicanálise e psicoterapia tornam-se sinônimos. E o Henri Ellenberger, quando ele cunha, né, o termo lenda freudiana, no seu livro, que felizmente tem uma tradução para o português, não sei se é boa, porque eu nunca li, eu até tenho, mas como eu tenho o original, eu prefiro ler no original. Ele chama de lenda freudiana. E um dos elementos da lenda freudiana é a ideia de que Freud inventou a psicoterapia. É por isso que a partir disso, o Dr. Sono Shamdasani, ele escreve o Psychotherapy, The Invention of a Word, né? Inclusive, a primeira clínica de psicoterapia que aparece, ela aparece na Holanda, né? Seguida de várias outras, né? Mas aí é importante que se perceba que essa lei não foi para frente, esse projeto de lei de iniciativa popular, porque a própria relatoria, na pessoa da Marta Suplicy, disse assim: olha, não tem um consenso. Os próprios interessados não sabem dizer o que é e o que não é psicoterapia. A tal ponto, né, que o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo se posicionou de maneira contrária, porque concordava com a Marta Suplicy,
né? E aí, os autores desse artigo, que eu considero muito bom, eles dizem: mas se as propostas não avançam, ao menos ainda não avançaram, é cabível problematizar sobre a atual regulamentação profissional que alcança a definição da psicoterapia. A psicologia requer, por diferentes vias, seu uso privativo. Isso nos induz à pergunta: o que temos em relação à lei que una a psicologia à psicoterapia? Então, a primeira coisa é a lei de 1962 e o decreto dessa lei, né, não citam em nenhum momento ou associam a psicologia à psicoterapia. E é muito interessante que existe essa fake news, né, de que a psicoterapia só poderia ser praticada por psicólogos no Brasil e que a psicanálise seria uma espécie de exceção porque é uma outra coisa, né? Mas isso não existe, né? Na realidade, e esse artigo deixa isso bem claro, qualquer pessoa pode praticar psicoterapia no Brasil porque não é regulamentada. Inclusive esclarece algumas coisas bem interessantes em termos legais, né? Mas vamos lá. E aí o mais importante, né? Na década de 50, a psicoterapia era entendida como uma atividade médica, como uma prática da medicina. É muito interessante, se vocês forem estudar, por exemplo, a vida do Pierre Janet, que é um dos grandes nomes da psicologia e da psicoterapia que resta esquecido, infelizmente, ele era filósofo, começa a interessar-se pelo hipnotismo e ele se sentiu numa espécie de limbo, né? Putz, mas daqui a pouco eu posso ser acusado de estar fazendo coisas que eu não deveria fazer porque eu não sou médico. E aí ele volta para a faculdade e se forma em medicina para prosseguir com suas pesquisas em psicoterapia e psicologia médica, né? Mas ele vai e se forma em medicina. E aí tem um dado interessante desse artigo, que né? E ele está falando do veto a primeira versão da lei que foi que funda a psicologia como ciência e profissão em 1962. Aí os autores dizem, né? Recuperando a polêmica e os debates de época que redundaram nos vetos à proposta original de psicologia, destaca-se que, abre aspas, este veto se deu por sua associação direta à prática da psicoterapia, que, à época, e não muito distante da nossa realidade atual, era entendida como privativa do profissional médico, fazendo com que substituísse o texto final da Lei 4.119, a palavra psicoterapia, por solução de problema de ajustamento, que é, a rigor, porra nenhuma. Convém ressaltar que o decreto número 20.931, de 11 de janeiro de 1932, que é o que regula e fiscaliza a da medicina, da odontologia e da medicina veterinária e das profissões de farmacêutico, parteira e enfermeira no Brasil, estabelece penas, né? No seu artigo número 24, foi definido que os serviços de psicoterapia deveriam ficar sob a direção e responsabilidade dos médicos. Então não era só que apenas os médicos poderiam praticar psicoterapia. Instituições de psicoterapia só poderiam ser dirigidas por médicos, né? E além disso, haveriam penas para quem praticasse psicoterapia que não fosse médico. E aí, ampliando através desse artigo aquilo que o Dunker falou, né? Mas o resultado sintético demonstra mais uma vez a força dos médicos nesse trâmite. Novamente, aparece a medicina enquanto impedimento da psicologia, limitando a atuação com um texto um pouco atenuado, ou seja, substituição da palavra psicoterapia por, como é que chama? Só vou citar direitinho. Solução de problemas de ajustamento, né? O texto passa a compor
que a psicologia cabe a solução de problema de ajustamento com influência do campo educacional. Como eu falei antes, né, a ideia positivista de um homem novo surgiria a partir de uma escola nova e daria nascedor a uma nova sociedade, ia requerer o trabalho do psicólogo, né, para ajustar as pessoas, para resolver os conflitos, problemas de educação e para, através da estatística e dos testes, compreender se esses objetivos estavam ou não sendo alcançados, né? Tanto da escola quanto da estação profissional, que antecipa o acolhimento da nova profissão e que, ao que parece, surgia como um lugar privilegiado para a psicologia, deixando a terapêutica e a clínica para o médico, né? Então a psicologia surge muito mais associada à educação, à seleção profissional e a outros elementos do que a terapia, do que a psicoterapia, né? Nesse campo, a psicoterapia pertenceria ao médico, associado diretamente ao trabalho do psicopatologista e do psiquiatra. Nesta visão, a medicina propõe à psicologia o papel de auxiliar em sua clínica, conforme podemos ver na exposição de motivo número 112 no parecer 412, ambos do Ministério da Educação e Cultura. Compartilha essa posição médico, também pioneiro da psicologia, Elcio Arruda, que a psicologia clínica é a disciplina inseparável da medicina, cabendo ao médico diagnóstico e a proposta de tratamento no campo da psicologia dita anormal, a psicopatologia, né? Curiosamente, se vocês forem observar as ementas dos cursos de psicologia, da grande maioria dos cursos no Brasil, a ementa do curso de psicopatologia é basicamente uma ementa de psicopatologia psiquiátrica, né? Não tem nada de psicologia ali. É bem interessante. Dá o que pensar, né? E aí, qual é o texto final da lei 4.119 de 1962, que cria a profissão e a ciência da psicologia no Brasil, que regulamenta, né? Cria não, ela regulamenta. Criar é outra coisa, perdão. Eu não sou um especialista em direito, então de vez em quando eu confundo as terminologias, né? Vocês vão de me perdoar. O artigo 13 é o que diz quais são os direitos, quais são as regalias do portador de diploma de psicologia, né? Então, no artigo 13 dessa lei, você pode ler, né? Ao portador do diploma de psicólogo é conferido o direito de ensinar psicologia nos vários cursos que trata esta lei, observar as exigências legais específicas e exercer a profissão do psicólogo. Essa questão do exercício do ensino, ela sofreu vetos, né? Então foi muito amenizada. Então, parágrafo 1º, né? Pois é. Perdão, passou aqui sem querer. Constitui função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos. Então, só essas coisas são privativas do psicólogo. Diagnóstico psicológico. E aí, acerca da utilização de testes psicológicos, há isso acabou sendo... Eu vou usar o termo jurídico errado, regulamentado, né? Que a regulamentação se dá por força de lei mesmo, né? Pelo STF, em 2022, salvo engano. Que aí realmente tornou privativo o uso de testes psicológicos por parte de psicólogos, né? Porque pela lei, o que você tem, né? É diagnóstico psicológico, não teste psicológico. Orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica, solução de problemas de ajustamento, e no parágrafo 2º é da competência do psicólogo a colaboração em assuntos ligados a outras ciências, né? Mas isso não é privativo. E aí, o que acontece? Você tem o decreto 53.464, publicado em 21 de janeiro de 1964. E aí você tem, de maneira muito mais concisa, a definição das funções do psicólogo a partir do contido na lei. E aí, no artigo 4 desse decreto, né,
Ele repete ipsiliteris as 4 alíneas e acrescenta algumas funções não contraditórias ao previsto na lei. E aí, o que é que diz esse decreto, né? Isso é bem importante. O decreto, no artigo 4º, vai dizer: são funções do psicólogo utilizar métodos técnicos psicológicos com o objetivo de diagnóstico psicológico, orientação e instalação profissional, orientação psicopedagógica, soluções para o ajustamento, dirigir serviços de psicologia em estabelecimentos públicos, em órgãos e estabelecimentos públicos autárquicos, paraestatais, de economia mista e particulares, ensinar as cadeiras de disciplina de psicologia nos vários níveis do ensino observadas as demais exigências da legislação em vigor, supervisionar profissionais de aula em trabalhos teóricos e práticos de psicologia, assessorar tecnicamente órgãos e estabelecimentos públicos e autárquicos para estatais de economia mista e particulares, realizar perícias e emitir pareceres em matéria de psicologia. A parte mais importante em termos legais, né, é essa questão da realização de perícias e a emissão de pareceres, né? Por quê? Né? Como a psicoterapia ela não é privativa do psicólogo, você pode ser psicoterapeuta, não sendo psicólogo, e atender pacientes. Mas se esse paciente está numa disputa judicial ou precisa de um parecer para poder requerer uma aposentadoria especial ou alguma coisa, você que é psicoterapeuta dele, mas não tem o diploma de psicologia, não pode emitir nenhum parecer. Isso é ilegal. Na verdade, fica num limbo aí. Você pode acabar cometendo uma ilegalidade, né? E há que se entender também que, em termos jurídicos, né, o parecer e a perícia psicológica ela é de pouca monta, né? Ela tem pouco valor. O que vale mesmo, que tem peso mesmo, nesses casos, né, o parecer médico, o parecer psiquiátrico, aí ele tem realmente força, tem peso jurídico, né? Esses pareceres psicológicos eles podem até ser excluídos pelo juiz. E aí, você vai ter o decreto 20.931 de 1932. E aí eu estou repetindo isso, né? Por quê? Porque ele é o decreto que regulamenta a medicina, mas não só a medicina, a enfermagem, a farmacologia, você ser parteira, etc. Né? No artigo 24, ele vai dizer uma coisa interessante. Né? Os institutos hospitalares de qualquer natureza, público ou particulares, os laboratórios de análise de pesquisas clínicas, os laboratórios de soro, vacinas, etc. E aí ele vai dizer, né? E os institutos de psicoterapia, eles só podem funcionar, né, sob a responsabilidade de direção técnica de médicos ou farmacêuticos. E aí só entrando em detalhes dessa lei que eu já tinha falado com vocês antes, né, que aparece em si. E aqui novamente, né, para que você conceda a licença de funcionamento, também você tem que ter um médico como responsável. E aí, no artigo 29, de novo você coloca um dado importante para a psicoterapia e para a psicologia, né? Isso nessa lei de 32, né? A direção do estabelecimento destinado a abrigar indivíduos que necessitem de assistência médica se acha impossibilitados por qualquer motivo de participar da atividade social, e especialmente os destinados a acolher parturientes, alienados, toxicômanos, inválidos, será confiada a um médico especialmente habilitado, e a sua instalação deverá ser conforme os preceitos científicos de higiene, com adaptações especiais a fim de se destinarem. Então, de novo, você coloca aqui manicômios e locais para tratamento de pessoas com toxomania, né? Também deveriam ser dirigidos por médicos, né? E aí, qual o que esse artigo vai dizer é muito interessante, né? Olha, se você for estudar a legislação brasileira, o primeiro momento que vai falar em psicoterapia não é quando a psicologia é regulamentada no Brasil. É quando a medicina é regulamentada no Brasil. A medicina, a odontologia, a veterinária, a farmacologia, a enfermagem e ser parteiro, né?
Ele vai dizer, efetivamente, como uma prescrição estatal, o decreto 1972 é a única definição desse tipo que se encontra no regulamento jurídico brasileiro. Ele vai dizer, mas você vai ter delineamentos infralegais que tentam balizar a psicoterapia. E esses delineamentos infralegais são as resoluções do CFP, né? E aí, a lei 5.766, que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, ela é regulamentada em 77 pelo decreto 79.822. E a partir daqui, o CFP ele vai ter duas possibilidades de atuar sobre a profissão. Por meio, né, de resoluções ou através de uma espécie de possibilidade de aconselhamento do legislativo para que se façam leis relacionadas à psicologia. Né? É interessante que o artigo vai dizer que em 60 anos da existência do CFP, ele nunca moveu uma palha para mudar nada relacionado à psicologia em termos legais. Né? E um outro dado importante é que em 82, e isso foi ajustado várias vezes, até 2010, se não me engano, se vai surgir no Brasil a CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações. E aí tem um dado importante. Ela só classifica. Né? Ela só diz que uma parada existe e indica a classificação. E aí, esse artigo ele vai dizer a seguinte coisa. As definições não são necessariamente vinculadas às profissões regulamentadas, mas sim a ocupações, emprego ou situação de trabalho similar visando percepção financeira, incluindo aí os autônomos, por exemplo. E aí segue o texto do artigo dizendo: a psicologia está presente nesse índice, sob o código 2515, aqui da CBO, né? Classificação Brasileira de Ocupações. Aí vejam como é interessante. O pessoal da PBE não pode saber disso, né? Ficaram muito chateados. O código 2515, com a definição psicólogos e psicanalistas. O item 2515-10 traz o título psicólogo clínico e conta com os seguintes sinônimos previstos: psicólogo da saúde, psicoterapeuta e terapeuta. A psicoterapia também é citada na vinculação com a medicina no código 2231. Título 2231, item 53. Médico psiquiatra, contendo os sinônimos médico psicoterapeuta e médico psicanalista. E aí vem um dado que eu considero interessante, né? Que eu acho bastante esclarecedor. É importante citar que a CBO não tem função de regulamentação, senão de classificação oficial das ocupações e fazeres profissionais. É comum que cursos livres de práticas ou técnicas que circundam a psicologia, a psicanálise, por exemplo, citem a CBO como uma forma de regulamentação, ainda que o façam de modo inapropriado, dado que a CBO não regulamenta sua existência, é aqui relevante no sentido de elencar as ocupações e citar, entre elas, a prática psicoterápica, vinculada ao psicólogo clínico e ao médico psiquiatra. Ok? E aí, você vai ter como essas delineações infralegais algumas resoluções do CFP, que todas são muito ruins, né? Todas são ambíguas e abertas e aí o artigo 1º dessa resolução, né, 10 de 2000, ele vai dizer: a psicoterapia é prática do psicólogo por se constituir técnica e conceitualmente eu acho que sim. Mas eu acho que aí é preciso uma formação específica de psicoterapeuta. Né? Eu acho que a formação em psicologia não é uma formação de psicoterapia. Essas são coisas completamente distintas, né?
E a discussão que se faz, é a conclusão que esse artigo chega, ela não é uma discussão científica nem epistemológica, é uma discussão puramente ideológica, porque não são apresentados dados científicos. Eu vou chegar lá, né? A psicoterapia prática do psicólogo se constitui técnico conceitualmente um processo científico de compreensão, análise e intervenção, que se realiza através da aplicação sistematizada e controlada de métodos técnicos psicológicos reconhecidos pela ciência, pela prática e pela ética profissional, promovendo a saúde mental e propiciando condições para o enfrentamento de conflitos entre os psíquicos, indivíduos ou grupos. Só que, em nenhum momento dessa resolução, ele vai definir que práticas são essas, né? Que técnicas são essas? Que métodos são esses? Em nenhum momento há essa definição. E aí, essa resolução, para além de definir a psicoterapia, né, ainda trará alguns pontos procedimentais, como a obrigatoriedade de realização de avaliação diagnóstica fundamentada, manter o registro das sessões, estabelecer um contrato, entre outros detalhamentos. Então, essa primeira resolução do CFP, você que é psicólogo aí, né, tem que ter um contrato, tem que ter os registros das sessões e você tem que ter uma avaliação diagnóstica qualquer para todos os pacientes, né? E o que é que os autores do texto chegam à conclusão? Dessa forma, a resolução serve de referência para os profissionais de psicologia inscritos em seus conselhos regionais, mas não altera a relação de outros profissionais ou mesmo psicólogos formados e não inscritos em seus conselhos, né? Recentemente faleceu um psicólogo chamado Bruno Soalheiro, que fazia um bom trabalho de divulgação na internet, né? E certa feita eu ouvi falando, né, que quando você pedia o cancelamento do seu registro no conselho, eles lhe faziam assinar um documento dizendo que você não ia praticar psicoterapia. E ele dizia que isso era ilegal, porque é mesmo, né? Não tem efeito nenhum, né? Você podia assinar como não assinar, né? Por quê? Por exemplo, se eu cancelar amanhã meu CRP, que eu uso porque meus pacientes me pedem para poder pedir reembolso, né, do plano de saúde, a grande serventia que meu CRP tem, eu posso continuar praticando psicoterapia e o CRP não pode fazer absolutamente nada para me perturbar, nem fazer nenhuma sanção contra mim, né? E é justamente nesse vácuo de manifestação de autarquia que surgiram, anos depois, as tentativas de regulamentação por outras vias, pela organização privada de psicólogos em grupos de interesse na temática, com as sugestões legislativas apresentadas em 2018 e 2019, e agora essa mais recente também, né? E aí você vai ter uma outra resolução do CFP, a número 13 de 2022. E aí o que é que os autores falam? Isso é bem interessante, né? Eu estou sendo muito extensivo aqui na discussão. Eu acho que não, Tauan, mas eu vou chegar lá, né? Os deveres contidos em seu artigo 3º não encontram novidade de fato. Trata-se de atualização do texto da resolução que vimos anteriormente, né? O que deixa em aberto, inclusive, a intenção de normatizar a que se propõe a resolução, bem como deixa lacunas que não se encontram totalmente fechadas no novo texto. Por exemplo, ao tratar sobre contratos, o texto meramente traz elementos já presentes na resolução anterior e faz um descritivo pouco apurado. No tocante à produção de documentos, remete ao que já se tem previsto em resolução específica e recente sobre o tema, a resolução CFP número 6 de 2019. O inciso 5, que versa utilizar abordagens psicoterápicas admitidas cientificamente, mantém a referida falta de pragmatismo, visto que não há elementos que nos permitem identificar quais seriam essas abordagens. Tampouco como o profissional poderia buscar listas ou referências de abordagens desse tipo, reproduzindo muitas vezes as cisões entre a ciência e a academia, por um lado, ou a prática profissional, do outro, né? Pois é, mas ele não amarra nada, né? É o que os autores demonstram, é fácil de ver, inclusive, né? E aí, eu coloco aqui o texto, né? No artigo 14, a psicóloga e o psicólogo psicoterapeuta, no da abordagem que adota, têm autonomia para conduzir a prestação de serviço desde que esteja garantido. Deixa eu ajeitar isso aqui.
Respeito integral ao Código de Ética Profissional do Psicólogo e as demais normativas que regem esse profissional. Fundamentação ético-científica e epistemológica. Fundamentação científica sobre o desenvolvimento humano e psicológico. Teoria clínica explicativa dos sofrimentos humanos. Comprovação por meio da literatura científica que evidencia benefícios à saúde. Aplicação e observância das diversidades humanas e realidades locais. E requisitos formativos para a prática. Na prática, o CFP coloca nas mãos do profissional que ele certifique que ele faz um negócio que presta. É isso. Assim, olha, você faz o que você quiser, desde que você consiga provar isso aqui, e aí é problema seu e do seu paciente. Basicamente, né? E aqui, os autores, né? Aqui verificamos que a condição de garantia da abordagem é responsabilidade direta do profissional, que será cobrado pelo conselho de critérios ali estabelecidos, mas que não se oferece uma retaguarda a esse mesmo profissional para que ele tenha acesso ao mínimo exigido. As definições são amplas e trarão no futuro consequências para as práticas profissionais de conduta de julgamento ético das mesmas, né? Eu sou psicólogo, Tauan. Eu sou graduado em psicologia, mestre em psicologia e doutor em psicologia. Eu não tô há 5 anos, não. Ó. Tô há 10 anos nessa merda. Eu, inclusive, fui professor de psicologia durante alguns anos. Sou professor de pós-graduação em psicologia. Ó, galera, pra quem não sabe, eu sou graduado em psicologia e eu tenho um CRP ativo. E eu fiz isso só pra ninguém dizer que eu tô criticando a psicologia e eu não sou psicólogo, não tenho esse lugar de fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sou graduado em psicologia, fiz esta merda. Eu estive na faculdade de psicologia como aluno e como professor. Eu fui professor de psicopatologia, de transtorno de desenvolvimento, de humanismo, de psicanálise e de psicologia analítica, e teve mais alguma coisa que eu lecionei. Também. Eu sou historiador também. Eu sou graduado em História, graduado em Psicologia, mestre em Psicologia e doutor em Psicologia, tá bom? Eu só não me apresento como psicólogo. Né? Mas assim, de novo, né? A minha crítica à psicologia, né? Por mais que eu continue me achando estrangeiro, é de alguém, né? Que é graduado em psicologia e tem um CRP ativo. Eu sou graduado, mestre e doutor em psicologia. Eu só não gosto dessa carteirada. Eu não acho que isso garante que o que eu falo é correto. O que garante que o que eu falo é correto é a minha fundamentação, o meu método e a força do meu argumento. Alguém que não é psicólogo, mas que tenha melhores argumentos, melhor fundamentação, vai estar mais certo do que eu. Né? Então, e a discussão que eu estou fazendo aqui, ela não é uma discussão... Toda discussão é ideológica, né? Isso é inescapável. Mas é uma discussão que eu estou fazendo em que o aspecto ideológico não é o fundamental. Não é o mais importante, né? Obviamente não sou um positivista, né? E não estou aqui dizendo que eu estou falando de maneira objetiva. Não é disso que se trata. Não há essa objetividade positivista, né? Que querem as pessoas da PBE. Mas eu compreendo sobre a formação, não só porque eu estive dos dois lados, mas porque eu estudei. Eu estudo isso, né? Eu ainda trabalho como historiador no sentido de estudar a história da psicologia hoje em dia. Entre outras coisas. Também estudo história da ciência, epistemologia e outras coisas, né? Mas assim, o meu posicionamento contrário ao fato de que a psicoterapia não deva ser privativa do psicólogo, eu vou apresentar os fundamentos. Um deles, né, é similar ao do Dunker, né? Porque os autores desse artigo, eles chegam à conclusão similar ao do Dunker. Qual é? Quando você
regulamenta a psicoterapia e a torna privativa de uma classe ou de algumas classes, você vai diminuir a oferta de profissionais. Ao diminuir a oferta de profissionais, você encarece a psicoterapia e você a torna elitizada, e ela já é elitizada, né? E a formação em psicologia, ela não foi pensada para psicoterapia. O currículo mínimo estabelecido em 1962 não é um currículo mínimo para a psicoterapia. Ele está baseado em psicologia experimental e na psicologia aplicada, né? Que tem a ver com outras coisas que não psicoterapia. Mas eu vou chegar lá, né? Qualquer uma pode praticar. E aí o que você tem são esses delineamentos infralegais. A ABP soltou uma nota dizendo que a psicoterapia agora faz parte da residência em psiquiatria. E o Conselho de Enfermagem também soltou uma nota que, no contexto hospitalar, o enfermeiro também pode praticar psicoterapia. Sendo que ele já pode. Porque só é proibido. Você só não pode fazer o que é proibido. É um princípio legal, né? Mas seguindo, né? E aí é a conclusão a que os autores chegam, né? Para além dos deveres e dos direitos profissionais que oferece a psicoterapia, convidamos a lançar... esses autores, antes de eu falar isso, esses autores, eles dizem a seguinte coisa, olha... a psicologia, ou as pessoas da psicologia que querem tornar privativa do psicólogo, eles não oferecem uma justificativa epistemológica. Porque não há uma definição do que seja psicoterapia. Não há uma definição do que caracteriza a psicoterapia. Nem há uma definição de que por que isso está ligado à psicologia. Além disso, eles não oferecem provas baseadas em evidências. Elas não existem. Porque, por exemplo, não existe nenhum estudo que comprove uma eficácia maior de psicoterapia praticada por psicólogos e por não psicólogos. Isso não existe. Não existe um estudo assim, ó. Vamos botar aqui tantos psicólogos para praticar psicoterapia, e aí vamos contrastar com tantos não psicólogos praticando psicoterapia, e vamos ver quem tem mais eficácia. Isso não existe. Não existe essa evidência, né? Não, mas isso aí dificilmente vai passar, né? Mas vamos lá, né? E aí isso não tem, né? O debate sobre tornar a psicoterapia privativa do psicólogo e do médico, né? Que eles têm que fazer essa concessão. Ele é um debate ideológico, puramente ideológico, que não encontra esteio sequer legal. Quando você vai... Que é a conclusão dos autores, né? Quando você vai fazer uma pesquisa, né? No ordenamento, na história do ordenamento jurídico brasileiro, você não encontra nenhum comparativo que faça qualquer associação legal entre a psicoterapia e a psicologia. E na sua constituição, a psicologia não foi constituída para estar associada à psicoterapia, porque isso foi barrado pelos médicos. O aspecto que foi trazido à baila foi da psicologia experimental e da psicologia aplicada, né? Tauan, eu acho que isso houve, mas que a psicanálise perde espaço a passos larguíssimos, né? E que hoje em dia... mas aí eu tô falando de orelhada, né? Eu não tenho dados, mas eu vou falar aqui como uma opinião, né? De orelhada. Pode ser que eu esteja completamente enganado, né? Mas você hoje em dia tem uma proeminência da TCC mesmo, terapia cognitivo comportamental, e da PBE, hoje entendida como uma abordagem à parte, né? Nos cursos de psicologia. Obviamente existe esse freudocentrismo em virtude daquilo que o Dr. Sonu chama, daquilo que o Henri Ellenberger chama de lenda freudiana, né? Como, por exemplo, a ideia de que Freud inventou a psicoterapia, etc.
E você tem uma influência muito grande de Freud nas artes, na filosofia. A escola de Frankfurt é profundamente influenciada pela psicanálise. O movimento estruturalista que surge em 1950 da publicação da tese de doutorado do Claude Lévi-Strauss, tem uma profunda influência freudiana, aquilo que é chamado de uma epistemologia da desconfiança, né? Que é a epistemologia proposta pela psicanálise. No cinema, nas artes, você vai ter nomes como Salvador Dalí, que eram pessoas que liam Freud, né? Que o movimento do qual Dalí fazia parte, né? Inspirado na psicanálise, né? Que é o surrealismo. Você vai ter na propaganda, né? Uma influência muito grande de Freud, via o sobrinho do Freud que morava nos Estados Unidos. No cinema, nas artes em geral, especialmente o conceito de um Heimlich, né? No marxismo, no pensamento de esquerda. Você vai ter até hoje Slavoj Žižek, né, que é um lacaniano e freudiano e hegeliano, que é um nome importante da esquerda marxista. Você vai ter uma importância... A importância do Freud, da psicanálise, ela é muito ampla na cultura como um todo, né? Não, dificilmente. Dificilmente passa. Mas vamos lá, né? Cara, ele tem bastante influência entre psicólogo. Eu não boto a bola dessa fé todo nele, não, né? Então, bom, por enquanto, Fernando, você pode ser psicoterapeuta, né? E o processo de tramitação de uma lei, ele é longo. Mesmo que ela passe, ainda tem muita água para rolar, né? Ainda tem vetos e tem um monte de coisa. Tem a legalidade dela pelo STF ou não. Tem muita coisa, né? Além dos deveres e dos direitos profissionais que oferece a psicoterapia, convidamos a lançar um olhar para a população que se beneficiará de tal regulamentação. Talvez esteja a principal dificuldade em criar uma regulamentação para a atividade. A restrição do número de profissionais, de categorias profissionais que realizam esse tipo de atendimento, não parece beneficiar o conjunto da população. Um desdobramento dessa reflexão pode ser encontrado na oferta de psicoterapia pelo Sistema Único de Saúde. Tomando como base os princípios de equidade e integralidade, não vemos como a exclusividade da oferta de psicoterapia por parte de psicólogos pode ampliar a oferta de acolhimento clínico aos brasileiros. Outra discussão, nesse sentido, implicaria em discutirmos como ofertar a psicoterapia com qualidade para a população que dela necessita. Instituto sem perder ainda de vista as múltiplas possibilidades de oferta de serviços de escuta, acolhimento e cuidados subjetivos, né? E aí é interessante que quando houve essas tentativas de tornar privativa, a ABP, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria, soltou a seguinte nota, né? Com relação à medicina, temos clara manifestação de um de seus ramos, a psiquiatria, por meio da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, com relação a SUG 04/2019, que sugeria que tornasse privativa do psicólogo, né? Em sua nota de esclarecimento de agosto de 2020, a diretoria da instituição aponta para o cerceamento de exercer a prática da psicoterapia, constando que esta prática surgiu no seio da psiquiatria, que o interesse manifesto, o SUG, tem cunho mercadológico, carecendo de embasamento científico. E aí, de novo, é uma crítica que pode se fazer ao que está acontecendo agora também. Também tem cunho mercadológico, não tem cunho científico nem epistemológico. O que eles têm é uma retórica científica, que eu discuti em outra live com o Tomás, né? A nota sugere hipoteticamente que, caso fosse aprovada tal sugestão, teríamos como resultado a proibição dessa psicoterapia por relevantes figuras como Freud, Lacan, Beck e Jung, todos médicos, né? Freud era neurologista. À época, como havia um preconceito muito grande com pessoas com transtornos mentais, ou como se dizia à época, doenças mentais, era comum que certas pessoas da classe média, ou mais abastadas ainda, não fossem até os psiquiatras que trabalhavam em clínica privada ou em hospitais psiquiátricos, mas procurassem neurologistas
para disfarçar e tentar escapar do preconceito. Daí, Freud, mesmo sendo neurologista, ter trabalhado com histéricas, né? Lacan era e foi psiquiatra a vida inteira, Beck e Jung psiquiatras também. Beck eu acho que é psiquiatra. Retratando a ligação direta e anterior da psicoterapia com a prática médica. E de fato a psicoterapia, mesmo se você pensar na psicoterapia tendo surgido primeiramente como sinônimo de hipnose, a hipnose de Nancy era praticada e criada e ensinada por dois médicos, o Bernheim e o Liebo. E por fim, né, os autores desse artigo dizem de uma maneira muito clara: as críticas feitas pela BP merecem acolhimento e a exposição dos motivos nela presente para justificar o suficiente para contrapor o pedido constante na sugestão parlamentar, né, de 2019, que deve ter o mesmo destino da proposta anterior de qualquer proposta que surja nesse sentido. Isso se evidencia por um ponto simples: a psicoterapia não é, afinal, campo exclusivo da psicologia. Inclusive, né, a discussão da regulamentação da psicoterapia deveriam ter como premissa central a ocupação do mercado de trabalho. Uma tentativa de regulamentação deve passar necessariamente por discussões com outras áreas da saúde, incluindo a psicologia e a medicina, ao menos, né?